Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na nossa lição passada de Front-End Web para iniciantes, eu lhe mostrei como utilizar o JavaScript junto às suas páginas HTML. Nessa lição, nós vamos ver dois usos muito populares e importantes de JS no front-end, que são utilizando as APIs de Window, da janela do navegador, e de Document, que é a página que o usuário está vendo. Então vamos lá. Como eu mencionei, o JavaScript ele fica preso ali na janela do navegador. E uma das coisas mais importantes que ele tem acesso, estando embutido na janela do navegador, é a um objeto window, certo? Então, eu tenho acesso a um objeto window que representa a janela do navegador, que é onde o JavaScript está embutido. E a partir do objeto window, eu tenho acesso a um monte de funções e propriedades que me permitem manipular essa janela do navegador. O próprio Visual Studio Code, reparem aqui, ó, ele me dá dezenas, né, de opções diferentes de coisas que eu posso fazer na janela do navegador. Tá? É muita coisa mesmo. Eu acho que nem é apenas dezenas, acho que passa de centena o que tem aqui. E uma das opções que eu tenho é o location. O window.location é como se fosse a barra de endereço do navegador. Então, se eu quiser manipular ou pegar, por exemplo, informações da barra de endereços do navegador, eu uso o window.location. Por exemplo, se eu quiser pegar a URL, tem o window.location.href. href significa Hyperlink Reference, né, que é a referência de hiperlink. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, um alert de window.location href, quando eu acessar a página, ele vai jogar um alerta com o endereço da página. Olha que bacana. Ó. Jogou aqui ó, o endereço da página que eu estou acessando. Perfeito? Se eu quiser pegar, por exemplo, né, o pedaço da URL que vem ali os parâmetros, né, a gente pode pegar com window.location.search, por exemplo. Que ele pega tudo que vem depois do ponto de interrogação na URL. Né? Se eu quiser pegar, por exemplo, as páginas acessadas pelo usuário nessa aba do navegador, eu tenho o window.history. Então, o JavaScript ele tem acesso a praticamente tudo que está rolando na aba do navegador da página que você abriu, certo? Então, ele consegue mexer no history, ele consegue navegar a página, ele consegue pegar informações da URL através dessa API, o window aqui. Beleza? E uma outra API, né, muito importante, um outro objeto muito importante que o JavaScript tem acesso é o document. O que é o objeto document? O objeto document, ele é a representação em objeto, em JavaScript, em programação, do que o usuário está vendo na página, certo? Então, a partir do document, eu consigo pegar, eu consigo varrer, eu consigo modificar o próprio HTML da página, certo? Então, se vocês olharem aqui, quando eu dou um document ponto, ele abre uma série de opções de coisas que eu posso fazer na página. Olha só, document.body, para pegar coisas do corpo da página, ou document.cookie, para pegar os cookies, criação de eventos. Eu posso criar elementos do completo zero em programação. Tem aqui parte de forms, de fontes. Então, olha a quantidade de coisas que eu posso estar manipulando via JavaScript no documento. Entendam o documento como sendo a página que o usuário está acessando. E eu posso fazer aí inúmeras coisas, dezenas, talvez mais de uma centena de coisas diferentes ligadas à página que o usuário está acessando. E isso é em qualquer navegador moderno, certo? Independente da tecnologia do seu servidor, do seu back-end, do seu sistema operacional, não importa. Tá? Isso aqui é nativo de todos os navegadores web modernos. Vai funcionar o uso desses códigos aqui, perfeito? Então, vou dar um exemplo prático. Né? Imagine que eu queira, eu tenha um campo de texto, até não tem nenhuma tag de campo de texto aqui, vou criar uma com vocês. Tá aqui, ó, um H3 vai ser exemplos.js.
E aí, imagine que eu tenha uma tag de campo. Como é que eu crio um campo? Né? É a tag input, de entrada, né? A tag input. A tag input, ela tem uma propriedade type, que é o tipo de input, e aí eu tenho alguns tipos de input, certo? Se eu quero um input de texto, eu coloco input type text. Perfeito? Deixa eu comentar esse código aqui com barra, só para mostrar a aparência para vocês. Isso aqui é um input de texto. Ó. Você vem aqui, digita alguma coisa. Perfeito? Isso é um input type text. Beleza. O input type text, ele tem uma outra propriedade, que é a value. A value é o valor do input. Então, se eu colocar aqui, ó, hello road, por exemplo, vou utilizar aqui, ó, o value é o input. Se eu tenho um input com a propriedade value e eu tenho acesso a código JavaScript, eu consigo, por exemplo, ler esse input. Como é que eu leio um input? O primeiro passo é eu carregar o input. O que eu vou mostrar aqui para carregar o input vale para qualquer tag HTML. Primeiro passo, eu coloco um ID na tag que eu quero carregar. Tá? Então, por exemplo, eu vou chamar esse input aqui de input exemplo. Então, botei um ID aqui no input. Agora, via JavaScript, eu mencionei para vocês que a gente pode manipular as coisas da página utilizando a tag document. Utilizando a palavra document, né? A palavra objeto document, ele tem uma função chamada getElement e tem várias opções. A opção que me interessa é a primeira, getElementById. O que essa função faz? Eu passo para ela o ID do elemento que eu quero pegar, por exemplo, o input exemplo, e ela vai me retornar o input carregado. O que isso quer dizer? Que ela vai carregar na página o input e guardar nesta variável aqui. E a partir da linha de baixo, qualquer coisa que eu fizer nesta variável vai refletir na página. Ou qualquer coisa que eu acessar desta variável vai ser com base em como ele está sendo exibido na página. Por exemplo, se eu jogar aqui ó, um alert input.value, o que vocês acham que isso aqui vai imprimir? O alert vocês viram antes, né? Coloquem nos comentários. O alert vocês viram antes que ele serve para jogar um pop-up. Se na linha de cima eu estou carregando o input, este input exemplo aqui, estou carregando ele usando essa função, na variável input, e aí eu estou acessando uma propriedade value deste objeto, o que vocês acham que vai imprimir? Então, isso aqui, quando eu atualizar a página, ele vai executar aquele código JavaScript. Ó, beleza? Então, fazendo este carregamento aqui, eu tenho acesso a um objeto JavaScript que, se eu manipular ele, eu consigo mudar qualquer coisa, né, que exista uma propriedade naquele objeto. Ah, quer dizer que eu posso mudar o conteúdo do input? Posso. Ao invés de fazer um alert, ó, eu posso pegar esse value e colocar aqui, ó, live do Luiz. Certo? Então, eu posso, por exemplo, trocar o valor do input. O que vai acontecer nesse caso aqui? Quando eu recarregar a página, vai estar escrito Hello Road ou vai estar escrito Live do Luiz? O que vocês acham? Vamos recarregar aqui e vamos ver. Live do Luiz. Por quê? Porque o HTML vai processar de cima para baixo, ele vai chegar aqui, vai renderizar essa tag input com Hello Road, mas depois ele encontra um script e executa o script. E o script está mandando trocar o texto. Então, o resultado final, texto trocado. Beleza? Porque isso é a base da gente utilizar JavaScript no front-end. É você conhecer o document e entender como é que você carrega e manipula os elementos do document. Em 90%, talvez mais, né, 90% dos usos de JavaScript no front-end vão ser em cima do objeto document. Tá? A imensa maioria das vezes é em cima do objeto document
você acaba aí fazendo alguma manipulação no front-end. E aí, conseguiu fazer os exemplos utilizando a API Window e a API Document? Beleza, é importante que você faça esses exemplos, que você exercite bastante, porque na próxima lição a gente vai entrar em alguns tópicos mais avançados neste assunto, beleza? Então até lá!